Salve galera, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências, nono ano. O tema de hoje é estrutura da matéria. Deixei aberto aqui, na verdade, no Google e escrevi a palavra átomo aqui para a gente ver as imagens que aparecem, né? As mais diferentes imagens possíveis aí para a palavra átomo. Já definimos no momento anterior que átomo é uma das menores estruturas da matéria, né? E que pode ser composto por três pequenas partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? Como a gente pode ver nessa ilustração, sendo que a partícula positiva chamada próton está representado por azul nesse desenho, está no núcleo, os nêutrons junto com os prótons no núcleo também, e ao redor do núcleo, no local que chama eletrosfera, temos os elétrons, que teoricamente estão girando ao redor dessa massa do átomo, ok? Vamos dar sequência aqui então. A representação que acabamos de ver, a figura do átomo, a figura que temos hoje, né? Ela nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga, há 400 anos antes de Cristo, né? Nós tínhamos outra definição. Tanto é que os dois filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, né? Eles deram uma definição, não imaginavam que o átomo é como nós conhecemos hoje. Então, por isso que a palavra em si, átomo, significa um prefixo não e o tomo divisível, aquilo que não é divisível, né? Ou aquilo que não tem partes. Átomo não divisível, traduzindo para a língua portuguesa, né? Na verdade. Dando sequência ainda, vamos ver um pouquinho aqui da tabela periódica. Essa tabela periódica aqui, tabela periódica atual que nós temos, né, onde temos a representação dos elementos químicos que formam os átomos existentes na natureza. Inclusive temos um trabalho aí com o nono ano para vocês entregarem uma tabela periódica aí. Olha que interessante, galera. Nós temos aqui então mais de 100 elementos. Para ser preciso, essa tabela está com 118 elementos químicos, né? Então ela é classificada em ordem crescente de número atômico. O número atômico aqui na legenda ele está o número na parte superior. Então aqui eu tenho o número atômico 1, número atômico 3, 4, 11, 12. Essa tabela também ela é feita além do número atômico com um símbolo na língua latim, ok? Então no caso aqui é o lítio, o berílio, o sódio, no latim é nádio, por isso que é Na, né? O magnésio e assim por diante. Abaixo o nome de cada elemento químico e um pouco mais abaixo o peso atômico, também conhecido como massa atômica relativa. Então, cada elemento químico tem uma massa. Vamos aumentar aqui, ó. Por exemplo, a massa atômica do lítio é 6,94, do berílio 9,022, aproximadamente 9. Mas qual a relação disso com o átomo? Bom, comentei com vocês, na verdade, então, que os átomos, que os elementos químicos são representantes dos átomos que temos na natureza, ok? Bom, como eu estou chegando ao assunto de substância simples e composta, então aqui eu quero definir com vocês o que é uma substância simples. O que você tem aqui então? A definição. Substâncias simples ou puramente simples, né? Ou puras, são constituídas por um ou mais átomos do mesmo elemento químico. Só tem um elemento. Só H, só N, só HE, só AR, só N, só um tipo de elemento. Então aqui eu tenho um gás nobre. Por exemplo, pode ser o hélio. Eu só tenho átomos de hélio, sozinho. Gás nobre é aquele que são representados por esses elementos químicos da tabela periódica: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Ok? E nós temos aqui também como substância simples, porque eles não se misturam com ninguém. Por isso que é nobre. A gente vai entrar num conceito mais amplo quando a gente trabalhar um pouco mais a fundo a tabela periódica. Voltando à substância simples aqui, então eu tenho o gás nitrogênio representado por N2. Então olha só, eu tenho N e N juntinho, forma N2. Então aqui eu tenho uma molécula de N2, outra molécula, outra molécula, molécula. Aqui O3, então são 3 oxigênio. Cada esfera dessa representa um oxigênio. Então uma molécula de O3, O3, que é o ozônio, né? Substância simples porque só tem O. P4, então você tem P4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, uma molécula também de P4. E o gás hidrogênio, olha, sempre de 2. H2, 2 em 2 em 2 em 2. E o oxigênio, sempre em 2 também. Isso é uma substância simples, só tem um elemento químico, ok? Ó,
vamos voltar aqui um detalhe. Um elemento representa a forma. O número representa a quantidade de vezes que se tem desse átomo. Então eu tenho 2 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, ok? 4 átomos de fósforo, que é o P. Na substância composta, ele é formada por, olha só, moléculas que contêm 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, água, H2O. O H2, então, a esfera menor, cinza é o H, o O é a parte azul, a esfera maior. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Composta, porque tem H e O. Composta, porque tem Na e Cl. Composta, porque tem H e Cl. Composta, porque tem o carbono, que é o C, e 4H, CH4. Composta, porque o gás cianídrico também tem o hidrogênio, o carbono e também tem o nitrogênio. Amônia tem nitrogênio e nitrogênio tem hidrogênio em volta, né? NH3. 2 tipos de elementos químicos diferentes formam uma substância composta, no mínimo, né? Então tudo composta. Então aqui eu tenho, por exemplo, né, vamos aqui na água. Você tem 2 elementos químicos diferentes, o H e o O, mas 3 átomos, né? Porque 2 átomos O2 aqui por H e 1 átomo por O. 3 átomos, mas no total, na verdade, 2 elementos químicos. Aqui você tem, olha só, a amônia, você tem um átomo de N e um átomo de H. Perdão, um elemento N e um elemento H, 2 elementos. Átomos, você tem 3 do H mais 1 do N, 4 átomos para cada molécula dessa. Tá me entendendo? Substância simples e composta, então é diferente, né? Vamos um pouquinho falar a respeito da história do átomo. Essa história do átomo, na verdade, né, ela começou lá na Grécia Antiga, quando Demócrito e Leucipo definiram, né, em meados de 450 a.C., uma hipótese que tudo seria formado por partículas indivisíveis que eles denominavam de átomos. A palavra do grego significa não e tomo parte, então, ou seja, algo sem parte ou algo indivisível. Um pouco mais à frente, bem mais à frente, né, surgiu no século XVII para século XVIII, na verdade, né, e morreu no século XIX, o inglês John Dalton, que propôs um modelo de átomo. Após Demócrito e Leucipo, então, o primeiro registro histórico na ciência que temos é esse modelo de Dalton. Dalton, conhecido pela doença daltonismo, né, em homenagem a ele, essa doença, que confunde algumas cores, ele propôs um modelo chamado modelo atômico da bola de bilhar, porque no seu pensamento, o modelo dele, o átomo era uma bola de bilhar maciça, indivisível e indestrutível. Por isso que chama-se átomo da bola de bilhar ou de Dalton. Na sequência, Thomson propôs também um modelo atômico, em 1897, no século XIX. No modelo de Thomson, ele achava que o átomo era uma esfera positiva, mas que era formado por pequenas partículas negativas. Ficou conhecido como pudim de passas. Porque olha o pudim de passas aqui, ó, muito parecido com a proposta de Thomson, né? Na sequência, no século XX, tivemos o modelo, em 1911, precisamente, o modelo atômico de Rutherford. Rutherford propôs o modelo atômico, interessante porque ele achava que o átomo era composto por um núcleo, né, muito pequeno, como você pode observar na figura aqui, e que era formado por partículas positivas, uma carga elétrica positiva, né, e que ao redor dele tinha as partículas negativas que estavam girando ao redor. Ficou conhecido como modelo atômico do sistema solar, modelo Rutherford. Ele foi aperfeiçoado esse modelo um pouco mais tarde por um dinamarquês chamado Niels Bohr. Ele acrescentou, na verdade, alguns conceitos nas ideias de Rutherford que até o momento Rutherford não sabia. Bohr propôs, né, na verdade, que os elétrons eles ocupavam não como Rutherford pensava, né, aquela espaço ao redor do núcleo girando como uma órbita circular, ali no caso, mas sim que os elétrons ocupavam níveis energéticos e que apresentava, na verdade, com valores de energia múltiplo de um fóton. Esse é o átomo de Bohr. Então, essa evolução de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Aí nós chegamos a esse modelo, que é o modelo, teoricamente, que nós temos hoje, né, para o átomo. Das 3 partículas aqui, próton, nêutron e elétron, né, os elétrons girando em órbitas elípticas ao redor do núcleo, onde você tem o próton e o nêutron. Ok? Na sequência, temos aqui um simulador da Universidade de Colorado.
esse simulador permite que a gente consiga montar aqui, no caso, alguns elementos químicos. Por exemplo, se eu colocar um próton aqui, um nêutron e um elétron, eu estou montando um elemento hidrogênio. Se eu aumentar a quantidade de prótons, eu estou montando um elemento hélio. Porque o número de prótons, na verdade, esse número aqui, corresponde à identificação do átomo também, que é conhecido como número atômico, certo? Então, vamos voltar para o simulador aqui. Se, aumentando aqui, 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Esse é o hélio. Se eu colocar mais um próton no núcleo e mais um nêutron, ele passa a se chamar lítio. E também, consequentemente, mais um elétron girando ao redor do núcleo. Esse é o lítio, né? 3 prótons, 3 nêutrons, 3 elétrons. Observe que já que a primeira camada aqui, ó, já não tem mais espaço. A primeira camada só serve 2 elétrons. Então já está na segunda camada. Se eu continuar colocando mais um próton, mais um nêutron e mais um elétron, eu vou passar a ter outro átomo, que é o berílio, certo? E assim, sucessivamente, eu vou aumentando o número atômico, a quantidade de prótons, meu átomo vai mudando, meu elemento químico vai mudando, né? Agora eu tenho boro. Se eu colocar 6 nêutrons, 6 prótons e 6 elétrons, eu tenho carbono. Note então o que identifica a mudança? Os prótons. Coloquei um próton a mais, nitrogênio. Coloquei um próton a mais, oxigênio. Um próton a mais, flúor. Já estou com 9. Um próton a mais, 10, neônio. Acabou meus próximos no simulador. Assim então, na verdade, né, eu tenho a identificação de cada elemento químico baseado então no seu número atômico, ou seja, no seu número de prótons. Número de prótons, ok? Bom, eu tenho aqui outro simulador também do PET Colorado, da universidade. Interessante esse simulador, né, porque você pode montar aqui o que a gente chama, ele é o simulador de isótopos. A gente consegue montar alguns isótopos aqui. Eu escolho o elemento químico, por exemplo, hidrogênio, e ele me dá duas opções de hidrogênio resistente à natureza: o hidrogênio de massa atômica 1 e hidrogênio de massa atômica 2. Se eu escolho aqui o oxigênio, eu descubro que tem oxigênio de massa 16, massa atômica 17 e massa atômica 18. Vamos colocar aqui, ó. Ok? Se eu coloco mais oxigênio de 16, aumenta o percentual. Tem então, nesse caso aqui, ó, 60% do oxigênio 16, 20% do oxigênio 17 e 20% do oxigênio 18, que é a massa atômica, né? Mas observe que o número atômico é o mesmo, ó, porque o elemento é o mesmo. Então, oxigênio 8, oxigênio 8, oxigênio 8. Só está mudando a massa. Ok? Que conceito nós temos aqui, então? Quando os átomos eles pertencem ao mesmo elemento químico e eles possuem, na verdade, o mesmo número atômico, se é claro, é lógico, mesmo elemento químico, mesmo atômico, mas massas diferentes, eles são chamados de isótopos. Isótopos, ok? Átomos de um mesmo elemento químico. Olha só, pessoal, como eu estava falando, isótopos, então, são átomos de um mesmo elemento químico, porém que tem massa diferente, certo? A palavra isótopos se refere, na verdade, a prótons iguais. Só deixar caixa baixa. Prótons, certo? A palavra isótonos se refere, na verdade, a elementos químicos diferentes, mas que têm o mesmo número de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Então, os nêutrons estão na mesma quantidade, mas são elementos diferentes. Ok? E os isóbaros são elementos diferentes, mas que têm a mesma massa. Então, como é que você vai identificar, na verdade, diferenciar, né? É simples, porque se você observar, as palavras são diferentes e a gente pode usar um macete aqui bem simples. Isótopos, letra P, prótons. Os prótons, na verdade, é a palavra-chave,
que elementos são iguais, mas que têm a mesma quantidade de prótons. Isótonos, nêutrons. A palavra N, a letra N só tem nessa palavra e a P só nessa aqui também. E isóbaros é a massa, a letra A. Então, olha só, isótopos, prótons iguais, isótonos, nêutrons iguais, isóbaros, massa igual. Mesmo elemento químico, elementos diferentes, elementos diferentes. Continuando, nós temos aqui então um exemplo para fixação, né, uma tabela, na verdade, com os isótopos, isóbaros e isótonos. Prótons iguais, isótopos, prótons, mas massa e nêutrons, número de nêutrons diferente. Isóbaros, massa igual, mas diferente prótons e diferente nêutrons. A letra A, na verdade, em química, né, é a representação da massa. Isótonos, N, nêutrons iguais, mas porém massa diferente e prótons diferente. Vamos observar aqui abaixo, temos a definição aqui através de uma exemplificação. Então temos um elemento químico A e o mesmo elemento químico A, porque os dois têm número atômico 12. 12 e 12, certo? Se ambos têm o número atômico 12, significa que pertencem ao mesmo elemento. Massa 28, massa 30. Número de massa é diferente. Então eles caem na definição de isótopos, que é o mesmo elemento, mesma massa, mesmo número atômico, perdão. Massa diferente. Você está perguntando, mas como é que eu posso saber se o 28 é a massa ou o 12 que é a massa? Sempre dos dois valores dados, numa notação, o maior valor é da massa e o menor é o do número atômico, que significa número de prótons, ok? Isóbaros, olha a massa igual, 28, 28. Prótons 12, prótons 14. Elemento A, elemento B. Então, elementos diferentes, certo? Nos isóbaros. Então, os prótons são diferentes, mas a massa é igual, 28 e 28. E a terceira e última definição para os isótonos, que são elementos diferentes que têm a mesma quantidade de nêutrons. Olha que legal, 28 de massa, 12 número atômico, elemento A. Elemento B, 30 de massa, 14 número atômico. Cadê o número de nêutrons? Não aparece, na notação não se representa. Você tem que efetuar uma conta aqui, né? Pegar o número de prótons e subtrair o número da massa e subtrair de prótons. 28 menos 12 é 16. 30 menos 14 também é 16. Então, ambos, A e B, nesse caso, têm a mesma quantidade de nêutrons. Porque dá 16 nêutrons para A e 16 nêutrons para B. Ok? Fechou, né? Ok, continuamos então na sequência. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até a próxima.